E esse discípulo tem o nome de Matias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 15. Os irmãos acharam? De maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Acedama, isto é, campo de sangue, porque que nela habite e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que nos... E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. E amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Matias, ele tem o seu nome citado pela primeira vez e talvez a última, aqui em Atos, capítulo 1, e o versículo de número... Esses versículos que a gente leu estão se tratando sobre a morte de Judas e daquele que vai ocupar, de um outro que vai ocupar o seu lugar, e que isso já estava profetizado lá nos Salmos. Muitos anos atrás, o Espírito Santo revela isso a Davi, que lá no Salmo 116, se não me engano, ele fala acerca disso, que o apóstolo Pedro, ele narra nesses versículos aqui do capítulo 1. E nós vemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus, quando ele vem iniciando o seu ministério a partir de 30 anos de idade, já batizado, passa lá por João, é batizado nas águas, aí batiza também no Espírito Santo, através daquela pomba que desce sobre a sua cabeça, e diz o Pai: esse é o meu filho amado, nele eu me comprazo. Jesus está ali, sendo batizado nas águas, sendo batizado no Espírito e sendo batizado no Pai. E agora o ministério de Jesus, ele inicia. Jesus vai a um dos seus 12 discípulos e diz: vem. E Jesus, ele não chama Matias e diz: vem. Não. Ele chama apenas esses 12, qual a Bíblia Sagrada nos apresentou, e Jesus chama para ensiná-los e fazer deles apóstolos, ou seja, discípulos, aqueles que aprendem com Jesus. E apóstolo é aquele que ensina o que aprendeu da parte de Jesus. E a palavra nos diz que aqueles que viram, ouviram, aprenderam de Jesus, estes sim estão prontos para serem chamados de apóstolos. Apóstolos. Passou disso, não tem mais na Bíblia Sagrada essa expressão, apóstolos, a não ser algum outro que se intitula apóstolo, mas pela palavra de Deus a pessoa precisava andar com Jesus, acompanhar os feitos de Jesus e ver os milagres que Jesus fez, porque apóstolos é testemunhas. E a palavra de Deus não vai nos dizer que Matias estava entre os 12, mas nós aprendemos através desse relato de Pedro, aqui no capítulo 1, versículo 15 adiante, vem dizendo que para ele ser escolhido aquele que ocuparia o lugar de Judas, esse precisaria ser uma testemunha e era preciso ter estado presente desde o ministério de João Batista até a assunção de Jesus Cristo aos céus. Se não fosse assim, não seria escolhido. E foi contado entre várias pessoas, diz a palavra, que estavam entre eles 120 pessoas na casa. E dos 120 pessoas, apenas 2 foram encontrados dignos
de ocuparem o lugar de Judas. Por quê? Porque tem muitos que olham, vê o que Jesus está fazendo, acha bonito, fica um tempo, mas desiste. Por quê? Tem o seu trabalho e as suas ocupações. Nós vemos lá no livro de Reis, quando Eliseu ele fala assim: eu vou matar o boi, vou alimentar as minhas crias, e então eu vou seguir o meu ministério de profeta. Aguarda um pouquinho aí. E aí ele foi lá, matou o boi e seguiu. Porque se o boi continuasse vivo, ele ia começar o seu ministério profético preocupado. Ah, meu Deus, o boi. Será que comeu? Será que está bem? Ah, meu Deus do céu. Aí profetiza aqui, profetiza ali, vai acolá, mas sempre preocupado. Ah, eu vou ter que voltar em casa para ver o boi, para ver a situação de casa, como é que está. Por isso a palavra de Deus vem dizendo: quando você tomar a decisão de seguir a Cristo, não olhe para trás, é para valer. É para seguir a Jesus e é para abandonar a sua vida do pecado, para seguir a Jesus sem olhar para trás, porque foi encontrado apenas dois. Se estavam ali 120 pessoas reunidos ali no cenáculo, aleluia, porque nós vivemos em um tempo em que nós queremos os milagres de Deus, mas não queremos seguir à risca aquilo que o Senhor Jesus disse. Segundo os seus ensinamentos, faça assim e viverás. Obedeça as minhas palavras e você irá bem. Como aquele homem jovem que era rico, e Jesus falou para ele: vende tudo, dá aos pobres e siga-me. E a palavra diz que o menino saiu muito triste, porque tinha muitas riquezas. E assim é muitas pessoas que até aceitam andar com Jesus, caminhar com Jesus, mas no meio do caminho começam a ir persistindo. No meio do caminho começam a ir questionando: por que desse jeito, por que desta maneira? Se é na Assembleia de Deus, questiona a doutrina da Assembleia de Deus. Se é em outro ministério, questiona a doutrina do outro ministério. É tanto questionamento quando a palavra de Deus vem sempre nos ensinando. Coloca a sua cruz sobre os ombros e caminha, olhando para Jesus. Em todos os lugares nós vamos ver pessoas sujeitas a falhas, a erros. Isso é normal. E o homem, ele erra no seu jeito de vestir, ele erra no seu jeito de falar, ele erra em diversas maneiras, mas a palavra de Deus diz que a graça do Senhor, aleluia, que nos aperfeiçoa. É só a graça, a presença. Se não for Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir seguir a Deus de acordo com a sua vontade. É andando e pedindo graça, é andando com Deus e pedindo misericórdia, é andando com Deus e pedindo ajuda, é andando com Deus e pedindo força, porque todos os dias nós precisamos disso tudo. Se não for, a gente vai acabar desistindo também. E quando chegar a hora, nós não estaremos entre aqueles que foram escolhidos. Pode ser devagar, pode ser difícil, mas esteja entre aqueles que estão perto de Jesus, para ser escolhido e chamado para ir morar no céu. Aleluia. Está difícil, mas esteja junto de Jesus. Está preocupado com tantas coisas, mas junto de Jesus. Muitas das vezes as pessoas começam a questionar para os pastores, vão lá desabafar e começa a chorar e começa a contar os seus casos, e a gente olha e fala assim: meus irmãos, você está chorando na minha presença, falando tudo, e você já chorou na presença de Jesus? Porque o máximo que nós podemos fazer é ouvir e aconselhar. Mas se chorar aos pés de Jesus, aí tem uma resposta definitiva. Se chorar, como alguns choram, desabafando para alguns amigos, para alguns colegas, para alguns companheiros, da mesma forma aos pés de Jesus, às vezes a gente olha e fala: meu irmão, que desperdício, não chora aqui não, vai para ali, se ajoelha, aí sim tem mais garantia, não é?
chore ajoelhado. Aí é mais certeza de você ser consolado, de alcançar aquilo que você tanto busca, porque o nosso Deus, aleluia, ele interpreta a lágrima. O Espírito Santo, ele mesmo diz, a palavra diz, o Espírito Santo, ele ouve os gemidos e interpreta a Deus. Sem palavras, Deus já sabe o que nós precisamos, por causa do Espírito Santo. E aí nós temos sempre aqui os discípulos de Jesus andando com Jesus, e a palavra diz, através do relato de Pedro, aleluia, Matias estava por perto. Matias estava ouvindo, Matias estava analisando tudo que Jesus estava ensinando, fazendo e operando através de sinais, através de maravilhas. Lá estava Matias. E Jesus não escolheu Matias, mas o tempo de Matias ia chegar. E o que nós vemos aqui, através desta palavra de Atos capítulo 1, é: Deus não errou na escolha. E Deus não escolheu tarde demais. Deus escolheu no momento certo. Deus escolheu na hora exata. Aleluia! Ele chegou no momento adequado. Aleluia! Ele estava presente, vendo cada ação, cada atitude de Matias. E ainda assim não disse: Matias, vem, aleluia. Mas quando o tempo chegou, o nome de Matias soou. O teu esforço Deus está vendo, e Deus te chamou para vencer, mas o tempo é dele, a vontade é dele, aleluia. Não adianta você se apresentar e dizer: eu estou pronto, Jesus, eu estou pronto para o ministério da palavra, para o ministério pastoral, eu estou pronto porque eu fiz teologia, porque eu estudei, porque eu aprendi canto, eu aprendi violão, eu estou pronto, Jesus, pode me chamar. Não é assim que funciona, não na obra de Deus, porque é Deus que chama e o tempo é dele, aleluia. O que ele procura é pessoas que estejam na posição. Porque talvez ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Jesus sabia que Matias acompanhava. Jesus sabe o que você está fazendo para Deus. Jesus sabe como tem sido o teu esforço na obra, na presença de Deus. Deus está vendo e Ele não errou na escolha. Aleluia, Ele te escolheu, foi para vencer. E hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, porque o Senhor nos alcançou pela palavra. Aleluia, pela palavra o Senhor nos alcançou. E se não alcançou os demais é porque o tempo não chegou. Temos certeza que Deus vai salvar também. E a palavra de Deus aqui, falando através de Pedro, diz que eles estavam no cenáculo orando. E eles estavam ali porque estavam aguardando o Espírito Santo. Porque Jesus, antes de subir ao céu, ele fala aos discípulos: estejam orando, estejam lá em Jerusalém, reunidos orando, porque eu vou enviar o Consolador. E eles se reuniram no cenáculo. O cenáculo ficava no andar de cima da casa da Maria, mãe de João Marcos, um espaço grande onde suportava bastante pessoas. E a palavra diz que ali estavam 120 pessoas e as pessoas estavam orando. E quando elas começaram a orar, e passou-se um dia orando, e passou-se um tempo orando, e orando, e orando, e de repente Pedro se levanta, e ele começa a falar. Por que que ele se levanta e ele começa a falar? Porque em oração, nós pelo Espírito Santo sente, aleluia, quando precisa alguma coisa acontecer, para que depois Deus mova a mão. Em oração, Deus nos revela o que é preciso fazer para que o céu se mova. Quando a igreja começa a orar, o céu se abre.
quando o crente começa a buscar a presença do Senhor, aleluia, vem à memória o que é preciso ser, aleluia, feito para que a presença de Deus venha e desça com milagre, com transformação, porque não adianta a gente se colocar de joelho para orar ao Senhor e a nossa vida estiver em falta diante de Deus, em falta no altar, aleluia. Não é de qualquer jeito a oração do crente. De primeiro, o coração precisa estar limpo, o coração precisa estar sarado, sem angústia, sem mágoa, sem tristeza, porque assim nosso Deus não opera, porque sabemos que toda a palavra que a gente fala em oração é o Espírito Santo que pega e leva a Deus, aleluia, e faz Deus entender o que nós precisamos. Lá em Apocalipse capítulo 4 fala acerca dos anciãos. O Espírito Santo leva a oração, coloca nas salvas, e essas salvas vão até, aleluia, debaixo do trono de Deus é despejada a oração, e sobe como cheiro suave, e as narinas de Deus respira aquilo ali. Quando respira, vem resposta para crente, aleluia, vem resposta para o povo de Deus, aleluia. É por isso que a gente prega e diz, aleluia, ande de acordo com a palavra, ande de acordo com a vontade do Senhor, porque se você estiver em desacordo, o Espírito Santo não vai agir, ele não vai pegar a tua oração, porque ele é sensível, delicado, manso e suave. Esse é o nosso Espírito Santo. Deus está no trono, Jesus está no trono e o Espírito Santo está aqui conosco, trabalhando em favor da igreja, cuidando da igreja para depois entregar ao nosso Deus. E o Espírito Santo, imagine, sensível, delicado, manso, suave, que precisa estar perto do coração para acalmar, para consolar, para cuidar, e aí ele chega e dá um coração perturbado, um coração que não quer liberar perdão, um coração que só quer o mal do irmão, um coração que só fala maldade, um coração que só murmura, um coração que só pensa o que é errado. O que o Espírito Santo vai dizer ou fazer? Será que a oração vai ser bem aceita pelo nosso Deus? Será? Aleluia. É por isso que a palavra vem nos orientando. Coloque a casa em ordem, ora, busca o Senhor, e através da oração o Espírito Santo vai fazer você entender o que é preciso ser colocado em ordem, ser colocado no lugar pelo Espírito Santo. E é por isso que Pedro para de orar, porque ele para de orar e se levanta, e ele começa a falar das profecias de Davi. Epa, aleluia, somos agora 11, não é mais 12, e Jesus escolheu 12, um foi Judas, e agora a gente está em 11, não dá certo, porque Jesus escolheu 12, a obra que Deus tem preparado é em 12 e não em 11, é preciso escolher um para completar o ciclo, completar o que Jesus fez. Jesus escolheu 12, Davi profetizou que um seria tirado, mas que um outro iria ser colocado no lugar. Foi profetizado isso por Davi lá em Salmo. Então, nós precisamos escolher um. E aí a palavra de Deus diz que começaram a ver e analisar quem estava andando com Jesus desde o tempo de João. Aleluia, começaram a perguntar: você estava com Jesus? Eu estive, mas parei. Você andou com Jesus? Eu andei, mas parei. Foi batizado com o batismo de João? Fui. Eu vi milagres? Eu vi. Aleluia. Mas de repente meu pai me chamou porque precisei cuidar das ovelhas. De repente minha mãe me chamou porque precisei cuidar da casa. E eu não vi aquele milagre e tal. Não fui testemunha. Eu não passei por ali com Jesus. Não estive lá. E você. Aleluia. Só foi encontrado 2. E a palavra diz que um se chamava José, aleluia, diz a palavra que um se chamava José
né? José, um se chamava José, aleluia, vamos ler aqui, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. E Matias, aí nós já vemos, aleluia, tinha todas as qualidades, não é, meus irmãos? Tinha até 3 nomes, aleluia, e ainda chamado de justo. Esse aí era 100%, talvez se chamava até Enoque, né? Aleluia, beirando a perfeição, andou com Jesus, presenciou o que Jesus fez, presenciou os milagres, e tinha 3 nomes, José, chamado Barsabás, aleluia, e tinha um sobrenome de justo, aleluia, 3 nomes. Podiam chamar de José, pai de Jesus, ai que bênção, Barsabás, e aí ainda tinha o sobrenome dele. Barsabás era um apelido, a gente pode dizer assim, e aí o sobrenome dele era Justo, uma pessoa com muitas qualificações, uma pessoa, aleluia, que tinha tudo para ser ele, aquele lá. Mas ele também tinha Matias, que a palavra de Deus diz que ele apenas andou com Jesus. E aí nós vemos que para nós agradarmos ao Senhor não é pelo muito fazer, aleluia, para nós agradarmos ao Senhor não é pela quantidade de diplomas que nós temos, não é pelo jeito que nós falamos, aleluia, porque Deus, ele olha para o coração, ele olha para o exterior, mas ele quer trabalhar com aqueles, aleluia, que não estão em busca de glórias para si. Deus está querendo trabalhar com pessoas, aleluia, que não pensem em aparecer, que não pensem em estar em evidência. Deus procura pessoas, aleluia, para usar, mas que em todo meio, aleluia, quando Deus está usando, Deus está trabalhando, o nome do Senhor é que apareça, é o Senhor que seja glorificado, aleluia, mostrando também que não importa quem você seja, quantos nomes você tenha, se você é fiel e você chama a atenção de Deus através das suas ações, fique em paz. É só disso que Deus precisa para te escolher. É só disso que Deus precisa para te chamar, aleluia. Deus sabia de todas as qualificações de Barsabás, aleluia, de José. Deus sabia de todas as qualificações, mas o que Deus procura é pessoas simples. Pessoas simples, pessoas que costumam estar no anonimato e dizer: Deus não me veio. Porque Deus chega e diz claramente: eu te vejo sim, e eu te chamo sim. São pessoas que muitas das vezes falam: eu canto para Deus, mas o meu louvor é simples, mas eu canto para Deus. É de você que Deus precisa. Pessoas que muitas das vezes leem a palavra do Senhor mais gaguejando, mas na simplicidade. É de você que Deus precisa, Deus conta com você, aleluia. Deus não está em busca de profissionais. Se fosse isso, Jesus, ele tinha nascido lá no templo, lá no palácio, na casa de Herodes, mas não foi assim que aconteceu. Jesus nasceu na manjedoura, não tinha ninguém para aplaudir Jesus, ninguém se ajoelhou diante de Jesus, ninguém. Aleluia, só tinha cabrito, só tinha, aleluia, os animais ali. E Jesus nasceu e disse: agora eu vou fazer a diferença, alcançando a todos que não têm nome, alcançando a todos que não têm história. E eu vou chegar e eu vou ser a caneta e eu vou escrever na vida de cada um. Vou começar a contar a história na vida de cada um, porque quando ele chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo começa a ser diferente. E a palavra de Deus diz que os discípulos, eles lançam sorte. E aí nós começamos a nos questionar: como os discípulos lançam sorte? Eles estavam em oração, eles falaram da palavra que é a profecia de Davi acerca do que tinha que ser acontecido ali naquele lugar.
E aí agora vão lançar sorte. O que está acontecendo, né? Porque no tempo atual lançar sorte não é o correto. No tempo em que nós vivemos, nós buscamos a presença de Deus, buscamos o Espírito Santo, e Ele nos revela, nos faz entender o que é preciso ser feito para andarmos na direção, tomarmos a decisão correta. E quando nós olhamos para esta palavra, e eles lançaram sorte, e a sorte caiu em Matias, nós entendemos que naquele período o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado na casa, não tinha derramado, aleluia. Então estava ainda operando a lei, e a lei, a gente sabe, era através dos sacerdotes, sumo sacerdote, pessoas da casa de Levi, que cuidava de toda essa parte. E a sorte era lançada através do Urim e o Tumim. Eram duas pedras que ficavam naquele vestido do sacerdote, duas pedras que eles tiravam, era como se fosse um dado, mas eram as pedras preciosas, e eles jogavam como se fossem dados. Elas tinham duas cores, se eu não me engano, uma cor era azul e a outra cor era vinho. Eles lançavam a sorte, e aí de maneira que a pedra caísse, eles saberiam qual decisão eles tomariam. E isso era comum entre os sacerdotes no período lá da lei, no período lá do povo de Israel, no período de Juízes, lá no período em que Esdras sai do cativeiro e que o templo é construído. Esdras se apresenta como sumos sacerdotes. Algumas pessoas começaram a duvidar e se perguntavam: você não é sacerdote coisa nenhuma, Esdras? Você não vai tomar a frente do templo coisa nenhuma, Esdras? E Esdras se levanta e apresenta o Urim e o Tumim, e só quem tinha o Urim e o Tumim era o escolhido de Deus, era o sacerdote. E Esdras se levanta e diz: Deus me escolheu porque está comigo, aleluia, aquilo que Deus deu, aleluia. E a partir daquele dia Esdras começa a ler a palavra em praça pública, começa a guiar o povo de Israel novamente para a presença do Senhor. E aqui Pedro está, aleluia, com o Urim e o Tumim, e escolhe Matias. A sorte caiu sobre Matias, e Matias, a partir deste dia, ele começou a ser contado com os 12, aleluia. Então os 12 e os 120 que ali estavam reunidos se ajoelham, aleluia, e quando eles se ajoelham e começam a orar novamente, vem a presença do Espírito Santo, e a presença de Deus enche toda a casa, e começam a falar em outras línguas, porque já estava tudo resolvido, aleluia, tudo já estava no seu lugar, e a presença do Espírito Santo chegou e começou a atuar na vida dos discípulos, dos apóstolos, de todos que estavam reunidos, aleluia, porque ouvindo a voz do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo chega e diz: não mais Tumim e Urim, agora é comigo, porque eu venho para falar o que vocês precisam fazer, aleluia, agora é a minha vez. E diz a palavra, aleluia, e quando eles saíram do cenáculo, um foi para lá, outros para cá, e Matias também saiu para fazer a obra de Deus. E nós começamos a ler Atos, aleluia, Romanos, nós começamos a ler todos os textos do Novo Testamento e não vemos uma ação de Matias, nada, não é? Alguém leu alguma coisa sobre Matias? Vários textos, aleluia, lá está Filipe trabalhando, lá está Pedro trabalhando, lá está o apóstolo Paulo também, em toda a ousadia trabalhando. E aonde estava Matias, um que também foi escolhido entre os 12 para fazer parte dos 12, estava cheio do Espírito Santo, mas não estava em evidência, não, porque mesmo sendo chamado por Deus, mesmo sendo escolhido entre os discípulos e chamado o seu nome, a que honra, mas ele ainda continuou sendo Matias. Ele não se vangloriou entre os seus irmãos e começou a passar na frente de Filipe, não. Ele não saiu na frente de Pedro, não. Ele continuou no seu lugar, deixando Deus usar ele do
igreja, aleluia, nós aprendemos nesta palavra que quando Deus te escolhe para algo, aleluia, não é para você crescer a seus olhos, a seu jeito, a sua maneira, mas é para Deus te usar do jeito que Ele quer. E ele não questionou em nenhum momento, porque Paulo, que está fazendo aquela obra magnífica lá, porque é Paulo, se o Senhor me colocou no lugar de Judas, era para ser eu. Em nenhum momento Matias se levanta e começa a questionar com Pedro, a questionar com Tiago, que estava dando toda assistência para o ministério de Paulo. Nenhum momento ele questionou, murmurou, reclamou, não. Ele aceitou o que Deus tinha dado para ele e trabalhava feliz da vida. A televisão não estava lá, aleluia, não tinha rádio lá, mas tinha a presença do Espírito Santo e isso basta, aleluia. Deus te chamou para fazer diferença, aleluia. Continue fazendo a diferença do jeito que Deus te escolheu, da maneira que Deus te chamou, aleluia. Não foi para fazer intriga ou para ser melhor que um ou que outro. Deus te chamou para fazer parte do reino, e isto, aleluia, é algo que não tem preço. Nós precisamos cada dia valorizar, nós precisamos cada dia honrar o que Deus colocou nas nossas mãos. Muitos obreiros, e a gente vê isso com bastante frequência lá em São Paulo, que muitas vezes são diáconos, e quando vem para o púlpito já não quer mais fazer nada, não quer mais servir uma água, não quer mais abrir a igreja cedo, reclamam. Antes chegava meia hora antes para orar, e aí agora é presbítero, já está sentando no púlpito e chega 10 minutos de antecedência, a porta fechada, reclama com os diáconos, porque não chegaram cedo, como eu fazia. Aí ele fica se achando melhor só por causa que agora está sentado no púlpito. Isso a gente vê com bastante frequência quando a pessoa recebe um cargo diferente, muda a postura, muda o jeito de falar, já vem uma arrogância no coração. Eu tinha um pastor que era muito meu amigo lá em São Paulo. Quando estava só eu e ele, era uma maravilha, muito meu amigo, pedia conselho, aleluia, pagava coisas para a gente, sentava do nosso lado, conversava, dava risada. Mas chegou um pastor de fora, Saul, quem é você? Senta ali. Não trocava uma palavra comigo. Chegava uma pessoa diferente, um pastor diferente, Saul, dá um lugar para ele, Saul. Saul senta ali, não falava mais nada. Mas meus irmãos, isso é muito feio. Nós que servimos a Deus, nós precisamos ser humildes com todos e valorizar a chamada de cada um. Não podemos menosprezar um ou outro por causa que a chamada talvez não seja aquela chamada que faça a diferença. Temos cantores profissionais, pregadores profissionais, mas todos somos humanos e dependentes de Deus. Não adianta a gente querer ser melhor, porque a palavra de Deus diz que o homem é um sopro, uma hora é e outra hora já não é nada. Não adianta a gente querer, aleluia, ser destaque em algo. Se Deus quiser, é assim, ó, e acontece. Não é porque você vive a noite inteira em oração, 3, 4 vezes por semana, a noite todinha, que você vai ser o destaque. Você vai ser, se Deus quiser. Você vai pregar como grandes homens de Deus, se Deus quiser. Quando a gente vê o testemunho desses homens que estão aí pregando a palavra de Deus poderosamente, com uma maravilha, a gente vai ver o testemunho da vida deles, que foi: morri, fiquei 3 dias morto, né? Mas Deus ressuscitou, né? A história, meus irmãos. Aí acontece tantas coisas, situações, para que Deus venha dar. Já outro que eu conheço aí, que é um pregador abençoado, um dia, sentado num grupo normal, na igreja normal, um dia o irmão chegou e falou assim: Deus manda te dizer que a partir de hoje a sua vida muda. E pronto, não pregava nada, abria a boca, saía uma rajada de
de informação da palavra de Deus, que até ele não sabia de onde é, e hoje está aí pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Então nós aprendemos, quando Deus quer. Quem era Matias? Escondido, ninguém sabia o nome dele, mas Deus chegou o dia na vida de Matias, falou: quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser? Matias, levanta. E diz a palavra que Matias morreu como mártir também, pregado numa cruz, aleluia, estava na cruz pregado e foi apedrejado na cruz. Nem morreu pela cruz, morreu de tanta pedrada, preso na cruz. Morreu como mártir e não reclamou glória, não pediu glória. Alguns historiadores dizem que Pedro agiu antecipadamente, porque era para ser Paulo, mas não. Deus agiu da maneira correta e foi no tempo adequado. Matias ocupou o lugar dos 12 discípulos, ocupou o lugar de Judas, e foi feito ali o ministério apostólico dos 12, e veio o apóstolo Paulo para pregar para os gentios e aos confins do mundo. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Meus irmãos, amanhã nós temos o nosso culto na praça, porque domingo nós temos o nosso culto de missão. Amanhã nós estaremos indo lá na praça e nós vamos ver um ponto bom para a gente fazer o nosso culto, porque a praça ela está aqui atrás, ela está com bastante mato. Aleluia. Então está confirmado, irmãos. Vamos fazer o culto amanhã lá na praça e vai ser uma bênção, a gente acredita. Vai ser a partir das 16 horas. A gente vai se encontrar aqui umas 3h40, mais ou menos aqui na igreja, e aí vamos para a praça. Aí os irmãos que quiserem ir direto, pode ir direto para a praça. Amém? E depois, às 5 horas mais ou menos, nós vamos fazer o churrasco lá em casa, na casa do Saúl. Fica na mesma rua, é lá em cima. Os irmãos que souberem, mas esse churrasco é especial para os irmãos que participam do culto na praça. Ele é especial, né? Mas aqueles que não puderem ir no culto na praça, devido a alguma situação, pode ir também lá para a casa do Saúl, almoçar lá, participar do churrasco, comer alguma coisa lá. Amém, meus irmãos? Porque a gente sabe que alguns têm uma dificuldade, mas o importante é nós estarmos unidos ali. Mais algum aviso? Amém, né? Só a Escola Bíblica Dominical, domingo a partir das 9 horas da manhã. Domingo o nosso culto de missão, meus irmãos. O culto de missão nós precisamos completar a nossa oferta missionária. Ela ainda falta um pouquinho para completar, ainda não alcançamos a meta. E ainda também nosso relatório ainda não alcançou a meta, está bem baixo ainda, e por causa disso alguns trabalhos até nós deixamos de fazer aqui na nossa congregação, como a geladeira que estava quase tudo pronto, nós deixamos para depois, por causa que o relatório ainda está um pouco baixo, não dava de pegar para poder fazer isso. Então nós adiamos um pouquinho para melhorar, quando tiver um pouquinho melhor a gente vê a geladeira, né? Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença, Deus, neste lugar, pela palavra que foi falada aqui em nosso meio, pela vida dos teus filhos que veio, Deus, ouvir a tua palavra, meu Deus, sentir a sua presença, te glorificar, dedicar ao Senhor a honra, a glória, porque só o Senhor Deus é digno. Pedimos a Deus, leva-nos em paz e em segurança até os nossos lares. Continue, Deus, sempre presente, nos guiando, nos direcionando, abençoando, Deus, cada negócio dos teus filhos, vai abrindo as portas, meu Deus, para cada um, e que a cada dia possamos estar assim, na tua presença, desfrutando do melhor do Senhor, dos teus milagres, da tua obra, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, amém, e graças a Deus. Estendo as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a divina consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos nós dizemos amém. Juntos,
Isso, amém.